Semana passada eu estava meditando em Efésios e me veio um versículo, Efésios 4:24. Revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em santidade e justiça. E a Bíblia diz lá em Lucas 6:27, o Senhor começa a descrever um tanto de coisa que aparentemente é impossível. Ele me impede para que se eu for assaltado, eu tenho que dar até o que o bandido não pede. Ele está dizendo para mim falar bem daqueles que falam mal de mim. Jesus está me pedindo para mim emprestar aquele que não tem condição de me pagar. Jesus está me pedindo coisas que a minha mãe me ensinou ao contrário. Se eu apanhar na rua, eu tenho que devolver. Agora ele vem me ensinar que eu tenho que oferecer a outra face. Eu estou esperando os humilhados serem exaltados. Eu estou esperando uma vida abundante que ele me prometeu. E aí ele vem me pedir coisas quase impossíveis. Um jovem, certa vez, ele foi pregar na Inglaterra, e aí Charles Spurgeon ia estar nesse evento, e esse menino descobriu que Spurgeon ia estar nesse evento. E ele preparou, e ele orou, ele jejuou, ele buscou, e ele foi falar sobre santidade. E no final daquela palestra, no final daquele culto, ele chegou diante de Spurgeon e perguntou: Spurgeon, o que você achou? Foi bom? E aí Spurgeon disse: foi horrível. Eu nunca vi uma pregação tão ruim quanto essa. E aí esse menino ficou espantado, falou: poxa, mas eu falei sobre santidade, eu me preparei tanto. E aí Spurgeon disse para ele: olha, cada vilarejo na Inglaterra, cada rua, cada bairro tem uma estrada que dá em direção a Londres. A sua mensagem não tinha Cristo. E aí ele falou: mas eu preguei sobre santidade. E ele diz: corretamente, cada texto da escritura tem uma estrada que leva em direção a Cristo. E eu percebi, cara, que estava faltando alguma coisa na minha vida. Estava faltando algo que eu não sabia explicar. Tinha um vazio, embora eu ser cristão. Eu estou escrevendo um livro agora e estava me faltando inspiração. E quando eu me deparei com esse capítulo de Efésios, eu vi que faltava Cristo. Faltava Cristo na minha vida. As virgens prudentes, em Mateus 25, diz que tinha 10 virgens. E essas virgens estavam com as botijas cheias. E o noivo tardou. A Bíblia diz que elas eram virgens, mas não diz que elas eram noivas. Ao retardar o noivo, todas elas, entraram num sono profundo. De repente ouviu-se um som: eis aí o noivo. Mas entenda uma coisa, elas eram virgens. A Bíblia não diz que elas eram noivas. Então as 5 virgens prudentes, observando que as loucas não tinham óleos de sobra, disseram para elas: vá até a vendinha e compra óleo, porque se nós te dermos, vai faltar para nós também. E eu percebi que não era o azeite que fez com que essas virgens não entrassem no reino. Porque se elas foram buscar, elas poderiam comprar, elas poderiam pagar. E a Bíblia diz que a graça é algo que nós não conseguimos pagar. É um presente de Deus. Eu era uma dessas virgens, não a virgem louca, porque eu comprei óleo. Eu tinha óleo de sobra. Eu era uma virgem, eu sou uma virgem. E eu estava esperando a vinda de Jesus. E eu me deparei nesse cenário. O Senhor me levou como se eu tivesse nesse local, como uma virgem que era prudente. Eu comprei o óleo e eu estava esperando o noivo, sabe? Eu sou pastor, eu tenho uma célula, eu prego, eu falo do reino de Deus, mas eu entendi que se o noivo tocasse a buzina, eu não iria para o céu. Sabe por quê? Mesmo eu tendo óleo, eu comprei, eu paguei, eu não tinha vestes de noiva. E eu entendi que essas virgens loucas não entraram no reino dos céus, porque elas não eram noivas de Cristo. E eu percebi que na minha vida estava faltando algo, faltando Cristo. Eu me tornei um profissional, sabe? Eu sabia a hora que tinha que levantar a mão no culto, eu sabia a hora que o pregador alterasse a voz e eu tinha que alterar um glória a Deus mais alto, eu sabia a hora que eu tinha que ajoelhar, porque eu sou um profissional do culto. E eu ia para o culto, já não era mais para adorar a Deus, eu ia para julgar se a pregação foi boa ou não. Sabe por quê? Falta Cristo. A igreja de Éfeso, o Senhor disse para ela: lembra de onde caíste, volta lá e se arrependa, porque eles tinham perdido o primeiro amor. E eu trazendo isso para os dias de hoje,
Não foi a queda de Éfeso que afastou ela de Deus, porque ainda que um justo caia 7 vezes, de todas elas o Senhor o colocaria de pé. Eu entendi que essa igreja, ela não perdeu simplesmente o amor, elas perderam Cristo, porque Cristo é o amor. Tem uma frase no meu quartinho lá em casa que diz assim: você tem tempo para falar de mim para todo mundo, mas você não tem tempo para falar comigo. Sabe, eu entendi que eu estava virando um robô, um profissional. O Vitor, ele gosta de usar o termo que às vezes os levitas têm que esforçar, têm que suar a garganta, sabe? Tem que bater muito forte. Às vezes a igreja está fria e eles têm que suar para a igreja dar glória a Deus. E eu entendi que quando chega nesse ponto, falta Cristo. Porque aonde Cristo está, não precisa de esforço. Sabe, a adoração acontece. É impossível você se deparar com um ser tão magnífico, tão lindo, tão profundo, tão amplo, tão amoroso, e você não conseguir se derramar em adoração. E aí, quando falta Cristo, eu tenho que cantar mais alto, eu tenho que pregar mais alto, eu tenho que bater mais forte, porque aí é pela minha força, eu tenho que mostrar que eu estou fazendo. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 9, 27, que ele esmurra o corpo dele depois de ele ter pregado, para que ele mesmo não fosse reprovado naquilo que ele pregou. Sabe, cara, e 10 anos de convertido, e eu me deparei que eu fui reprovado. Sabe, eu era uma virgem, eu tinha azeite, mas eu não era noivo. Aonde foi que nós perdemos Cristo? Sabe, no decorrer da caminhada, cara, a gente vai deixando de fazer algumas coisas, e uma delas é se relacionar com o noivo. E aí a gente faz tudo na força do braço, sabe? Porque eu tenho unção, a unção Deus me deu, e a unção é a capacidade de fazer. E os dons de Deus são irrevogáveis. E eu me percebi que eu estava fazendo muita coisa no meu dom, no meu talento, mas o que vai fazer a diferença é a presença. Unção é diferente de presença. E aonde foi que nós perdemos Cristo? Pedro, quando Jesus aparece na segunda pesca, é como se Jesus estivesse dando uma oportunidade para Pedro recomeçar. Ele faz as mesmas coisas que ele fez na primeira pesca. E aí Jesus começa a fazer as perguntas para Pedro. Para mim é o versículo mais fascinante da Bíblia. Pedro, tu me amas? E ele responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu te amo. E aí Jesus pergunta uma segunda vez: Pedro, tu me amas? Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. Eu sei que eu te neguei, mas o Senhor sabe que eu te amo. E pela terceira vez, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro fica triste. E ele diz: Jesus, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Cara, Jesus não esqueceu que Pedro amava ele. Era Pedro que esqueceu o quanto ele já tinha amado Cristo.